Abra ela, por favor, no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 9. Eu havia proposto no meu espírito falar sobre Bartimeu hoje aqui, mas o dia de hoje foi de intensa movimentação espiritual, e eu ouvi o Senhor ministrando algumas coisas, e eu entendi que era necessário que a gente caminhasse por aqui. Então eu não sei se é para um, para dois, não sei se é para os presentes, não sei se é para o online, não sei se é para alguém que vai assistir depois, mas Deus vai traçar um limite hoje, uma linha, para que a gente possa entender o nosso passo a seguir. Então fique muito atento àquilo que você vai ouvir, fique muito atento àquilo que o Senhor ministrará a nós. Por mais comum e simples que seja o texto, Ele vai desatar propósitos extraordinários sobre nós, em nome de Jesus, amém? Está animado para isso? Dá uma olhada e vê o ânimo do lado do irmão que está de você. Veja, olha como ele está animado, como ele está feliz, como ele está jubiloso. Ele até brilha, amém? De tanto ânimo ele até está brilhando, aleluia. Lucas capítulo 9, verso 57, eu vou ler na versão que chama NVI. Ela tem um pouquinho de diferença em relação às traduções mais contemporâneas, mas o fundamento é o mesmo. Quando andavam pelo caminho, 9:57, eu falei 57? Não, né? Então é 9, verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Você pode dizer isso? Jesus, eu te seguirei por onde quer que você for. Jesus respondeu: as raposas, elas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus parou, olhou bem para ele e falou assim: o que é? Você disse que você quer seguir, você quer caminhar comigo? Então eu quero te dizer uma coisa, olha só, eu preciso te explicar que as raposas, ela tem as tocas, as aves os ninhos, mas o Filho do Homem, Filho de Deus, não sabe onde ele vai reclinar a sua cabeça. Começa a trazer um pouquinho de situação complicada no discurso dele. 59, a outro lhe disse: então siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Aí o versículo 62, que é onde está a minha palavra, diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu vou ler outra vez o versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu vou ler outra vez. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou ler outra vez. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você pode dizer: Espírito Santo, fala comigo, não o que eu gosto de ouvir, mas o que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Não sei se você já foi em algum lugar onde tem uma plaquinha escrito assim, ó, não entre, ou tem uma outra plaquinha, proibido passar, ou de repente a plaquinha é perigo, ou em alguns lugares, danger, não é? Justamente porque são limitadores, são lugares que, se você atravessar, aquilo que você vai fazer vai trazer um dano grave para você, vai trazer complicações. Você pode, na verdade, se for numa praia, quando o bombeiro coloca aquela plaquinha de perigo, aquela plaquinha vermelha, aonde tem ali, eu não sei bem certo como é que chama aquele negócio, você que vai sempre na praia mesmo, como é que chama aquele negócio, que a água junta assim, ó, que o bombeiro põe aquela plaquinha, que tem um negócio lá, estava aqui na minha boca agora, eu acabei esquecendo, eu esqueci. O bombeiro coloca a plaquinha lá e fala assim: olha, cuidado aqui, porque o que o mar faz? O mar pega a pessoa e leva ela para dentro, vai puxando. Então, se você for naquele lugar, aquele lugar vai trazer dano para você, você vai atravessar aquilo vai ser perigoso para você. Existem alguns lugares também que estão ali, são limitadores para que a gente possa parar,
ganhar fôlego e atravessar. Por exemplo, quando você vai passear, você passa num pedágio. Então, por algum momento, você tem que parar seu carro, você paga uma taxa e você prossegue sua viagem. Aquilo ali é o quê? A manutenção da rodovia aonde você está caminhando. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Talvez quando você leu esse versículo aqui, você falou assim: puxa vida, vim aqui no culto da quinta-feira, o apóstolo disse que ia pregar hoje aqui, de repente um milagre, mas agora leu ali com a gente, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno, não está apto para o reino. Meu Deus, o que ele vai? Ele vai dar uma sapecada na gente? Não, na verdade, essa palavra, antes que você pense qualquer coisa, ela tem dois apontamentos hoje aqui, para dois tipos de pessoa. O primeiro delas é justamente para aqueles que botaram a mão no arado, mas por um caso ou outro, por uma situação ou outra, por um momento ou outro, você simplesmente deu uma olhadinha para trás, você se sentiu arrependido, ou por causa de alguém você negligenciou a sua fé, por causa de alguém você diminuiu os seus passos do Senhor, a sua fé, a sua intensidade, o seu amor, a sua disponibilidade em servir, a sua disponibilidade em serviço, ou talvez você estava precisando ouvir isso justamente porque você estava avançando por um lugar que o Senhor está dizendo para você hoje: não atravessa, porque se você atravessar, vai ser perigoso para você. Então, essa palavra ela tem duas conotações. Para algumas pessoas por que é que você pôs a mão e você negligenciou? O que fez você negligenciar? O que fez você diminuir a sua fé? O que fez você diminuir a sua paixão, o seu fervor, o seu serviço, a sua disponibilidade, o seu amor pelas pessoas? Eu sei, os dias não são bons, não são fáceis, nós corremos demais, nós temos tantas coisas, nós temos a nossa família, a nossa casa, e ainda nós vamos dar tempo para os outros, nós vamos dar tempo para a igreja, nós vamos dar tempo para o reino de Deus. Mas amado, é assim, o Senhor nos chamou para ser área, o Senhor nos chamou para servir. Então quando a gente diz: Senhor, eis-me aqui, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, você está dizendo para Ele: Senhor, eu estou pronto para viver tudo que o Senhor tem para mim, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem diante das coisas extraordinárias que vão surgir. Mas às vezes as situações ruins aparecem, as frustrações surgem, nós estamos do lado de gente, nós caminhamos com gente, gente é falha, gente se arrepende do que fala, gente muda de ideia, gente na verdade diz que não falou, gente pensa, julga, gente questiona, gente calunia, isso é gente. E o problema nosso é que a gente sabe disso, mas a gente continua ainda se frustrando com gente. E talvez alguns de vós iniciaram bem a caminhada, alguns de vós talvez, eu só vou falar do primeiro semestre, nós estamos encerrando ele hoje, e o nosso mês de junho é mês da redenção. O que darei eu, Senhor, por todos os teus benefícios? Então, era para nós estarmos vivendo dias de quê? Senhor, quanta graça, Senhor, quanto favor, Senhor, quanto milagre, Senhor, quantas coisas extraordinárias o Senhor tem feito na minha casa. Mas muitas vezes não somos assim, não somos gratos, muitas vezes estamos querendo diminuir a nossa fé no Senhor, muitas vezes nós não priorizamos um culto, não priorizamos um serviço, não priorizamos algo na casa do Pai, estamos logo querendo tirar a mão daquilo que o Senhor confiou a nós. Para um grupo de pessoas o que foi? Ou o que está acontecendo que está fazendo você perder a força e a vontade de segurar com força no arado e andar para frente? Não sei se você conhece a roça, não sei se você conhece como é que funciona um arado agarrado num boi, mas não anda para trás. Para trás ele não surca a terra, ele só surca a terra andando para frente. E é para frente que se vai, não é para trás que se caminha, é para frente que se conquista coisas extraordinárias. E muita gente está acomodada, acostumada a viver num padrão, e em vez de avançar, está querendo dar passo para trás. Aquele que toca a mão no arado e olha para trás, não está apto para acessar as coisas do reino. E é necessário que a gente olhe para dentro de nós mesmos e façamos hoje uma seguinte observação: Pai, o semestre está acabando, será que eu estou com a mão agarrada firme no arado, avançando, confiando, tomando posse da palavra que o Senhor disse a meu respeito? Estou olhando para o Senhor, ou as pessoas que estão se levantando, ou situações que estão surgindo para me distrair, para me roubar? Ontem eu iniciei minha pregação dizendo na igreja que eu estava, que a maior dificuldade de nós pastores
pastores é inculcar na cabeça das pessoas que não é o diabo que está querendo desviar você. O diabo não tem preocupação em desviar você. O diabo só tem preocupação em distrair você, distrair a mim, distrair a nós. Porque se ele distrair, está excelente. Se ele fizer com que você se sinta a vítima da história e você negligencia a mão no arado, ele já cumpriu o propósito dele. Você não anda segundo o anseio que o Pai sonhou para você. Então ele fica criando mecanismos, situações, coisas para você olhar. E esse é o nosso problema. A gente tira a mão do arado porque olha para onde não devia. A gente tira a mão do arado porque ouve o que não precisa. E alguns estão colocando a mão no arado, mas estão querendo atravessar uma linha em que o Senhor estabeleceu em não passe, porque é perigoso. Não passe, porque se você passar, você vai se arrebentar. Existem pessoas que estão tomando decisões ou estão a ponto de tomar uma decisão, que se você tomar, você vai arrebentar o propósito que o Senhor tem para você. Em contrapartida, tem algumas pessoas hoje, que o Senhor precisa ministrar, dizendo, olha, você precisa olhar para o trono da graça, e você ganhar força hoje, e você vai avançar, e você conquistará, alcançará, e viverá o que o Pai sonhou para você. Talvez, para esta noite, esse culto seja um culto de decisão para alguém, um culto de retomada para outros, um culto de ânimo para alguns, porque o Senhor te confiou para uma grande obra, uma obra linda, uma obra extraordinária. Ele está tendo um papo aqui com pessoas, dizendo, olha, caminhar comigo não é tão simples, caminhar comigo não é tão fácil como pensam, porque é uma vida de renúncia, é uma vida em que você não pode mais se condoer. Eu também não gostaria de estar aqui, eu também não queria estar aqui agora, eu queria estar na minha casa, ou quando não, lá no hospital, cuidando do meu papai que está internado, por causa de uma gripe muito forte, mas eu não posso estar lá, porque a obra de Deus me chama, a obra de Deus me traz compromisso, e por fé, por convicção e por certeza, eu sei que quando eu faço a vontade dEle, Ele também cuida dos meus. Então, é uma necessidade, a gente não pode diminuir as nossas perspectivas em Deus, por situações que surgem, por problemas que se levantam, por momentos que na verdade não alinham com aquilo que a gente imaginava. Aquele que toca a mão no arado e não cruza a linha, ou que não vive o limite que o Senhor deu para nós, na verdade por um momento ou outro se fragiliza, não é apto para acessar. Ventos de avivamento, o semestre está acabando, e nós temos tantas vidas para tocar, nós temos uma cidade para conquistar, nós temos um povo para alcançar, nós temos um povo para amar, e muitas vezes olhando para o nosso umbigo, olhando pelas nossas dores, olhando para as nossas dificuldades, nós acabamos esquecendo da soberana vocação que o Pai tem para nós. E talvez aqui no nosso meio tinha alguém que estava pensando hoje em desistir, e não é desistindo que Deus te quer, até porque Ele não te chamou para você desistir, Ele te chamou para que você avance para um propósito lindo que Ele tem para você. Então não pense e nem queira tirar a mão do arado, pelo contrário, agarre com mais força na mão do arado, e você vai ver que Ele cumprirá essa jornada com você e para você, em nome de Jesus. Mas é preciso olharmos para isso. Então repete comigo, há uma linha que demarca o favor de Deus sobre a minha vida. Diga, para alguns, não ultrapasse. Diga, para outros, corre a carreira. Então esse texto, ele precisa ser visto por duas formas. Aquele que distraiu e tirou a mão. Aquele que na verdade está a ponto de tomar uma decisão de verdadeiramente abandonar tudo, ou seja, você vai atravessar a linha, e você vai entrar no campo minado, e um passo seu pode gerar destruição, e você sabe, que toda decisão equivocada que você toma não afeta só você, afeta você e as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a Bíblia diz que a bênção de Deus ela é a 30, 60 e a 100. É para você, para a sua família e para aqueles que te cercam. Então é necessário que nós, que somos chamados por Deus, caminhemos e avancemos segundo essa palavra. Então, para alguém aqui não se precipite, porque se você passar essa linha, você vai trazer problema. Para outros você precisa passar essa linha. Você precisa avançar, você precisa insistir, você precisa prevalecer. Pastor, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou conseguindo correr. Então ande. Se você não está conseguindo andar, comece a gatinhar. Se você não está conseguindo gatinhar, se arraste, mas não pare. Avance.
Está doendo, pastor? Não tem problema. Você precisa entender que essa cicatriz, essa cura, não vem de você, não pela sua força, vem pelo Senhor. Pastor, mas parece que eu perdi a esperança. O dia que você perdeu a esperança, você não consegue mais ver Jesus. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Então, os nossos olhos precisam estar aonde? Apenas para Ele. Não ultrapasse essa linha, porque se você ultrapassar, você vai trazer problemas. Agora, alguns de vós não para, atravessa, corre, insista, coloca mais força, que porque você vai cumprir. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu gosto demais do segundo semestre, porque o segundo semestre é metade. Toda vez que é metade, Deus tem que bradar. Toda vez que nós estamos no meio, Deus precisa falar, porque o meio é um negócio complicado. Você pode ver, a gente quando começa a estudar, a gente começa bem, mas chega no meio, a gente já fala, estou cansado, estou de férias. A gente para 30 dias, recupera as forças ali, aí a gente já não vê a hora que termina. O meio é um perigo. Você pode ver que todas as vezes no meio, Deus teve que falar. O profeta teve que declarar: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, torna ela notória, porque nós temos facilidade de se distrair, nós temos facilidade de esquecer, nós temos facilidade para naufragar na nossa fé. Eu gosto de falar do Pedro, que andou sobre uma palavra, mas o Pedro, por um leve momento, quando se distraiu, mergulhou, e nós somos assim. Talvez para alguns de vós hoje é aquele culto de sacode, é aquele culto em que o pai pega no seu ombro e chacoalha você como se fosse um cofrinho. Vamos! Não é hora de parar, não é hora de questionar, não é hora de duvidar, não é hora de olhar para trás e ficar olhando o que não aconteceu. É hora de olhar para frente e dizer: vai acontecer. Mas nós gostamos, irmãos, de valorizar o que não acontece, nós gostamos de valorizar o que não se fez. Você pode ver, a gente tem essa mania de falar das coisas que não tem. A gente tem essa mania de falar das coisas que não possui. A gente tem mania de valorizar o que a gente não alcançou. Ei, se não alcançou, porque talvez para Deus não foi o tempo certo, mas às vezes é porque você tirou a mão. Você tirou a velocidade. Você pode ver quando você sai com o seu carro na rodovia, e todos nós somos obedientes à rodovia, amém? Então lá é 110, a gente anda 110. E se ela é 110, é 110, não é para andar 80, não é para andar 90, é para andar naquela velocidade. Na caminhada em Cristo é da mesma forma. Você precisa manter a velocidade, não é correndo em demasia. Sabe, de vez em quando eu vejo alguns que são tempestuosos. Tem gente que você tem que pôr a mão no peito e falar assim para ele: calma, não é assim. Ele acha que as coisas são no ímpeto. E as pessoas que são assim, tempestuosas, elas são as primeiras a se enfraquecer e desanimar, porque ela coloca muita energia no começo, e ela não coloca energia para prosseguir a caminhada. Não é a velocidade do arranque, é a sequência da caminhada. Não é como você dá o arranque cantando pneu, mas é aquele que conclui a jornada. E se você tiver ritmo, você vai economizando combustível e chega no mesmo lugar do que aquele que fica acelerando e freando, acelerando e freando, acelerando e freando. Sabe aquelas pessoas que dirigem bruta no trânsito? Eu conheço gente que é assim, ela pega, eu passo mal andando com gente assim. Eu tenho um problema no labirinto, e eu não consigo ir de passageiro. Eu falo: sai daí que eu vou dirigindo. Porque aquelas pessoas brutas, cata, e aí está chegando no carro, em vez de segurar, aí você vai com a cabeça, aí volta para trás, aí você fala: criatura, para que fazer um negócio desse? Assim tem no reino de Deus gente assim, ela quer fazer tudo de uma vez, porque ela está cansada. Talvez é o caso de alguns de vocês aqui, talvez é o caso de alguns de vocês que nos assistem. Talvez você está colocando tanta força para partir, e você não tem combustível para prosseguir. Tem gente assim, está cansada porque exagerou, está cansada porque despendeu muito tempo, muita energia, num momento só. Não é hora de parar, é hora de avançar. Não é hora de ficar olhando o que se passou, é hora de olhar o que está diante de nós. Agora, para alguns não tome decisões equivocadas, porque isso pode trazer um dano para você. Para outros olha, você pôs a mão no arado, então não pare, então não desista, então não
desanima. Bota a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: não pare. Fala para ele: não desista. Fala para ele: não desanima. Fala: é hora de você ganhar força. Fala para ele: alcançar lugares extraordinários. Nossa série de ministrações no mês de julho vai chamar Alcançando os Lugares Altos. Nós vamos viver aqui quintas-feiras, entendendo e compreendendo o que Deus sonhou para nós. Nós precisamos alcançar os lugares altos. Nós precisamos acessar o favor do Pai sobre a nossa vida. E você precisa correr a sua carreira. O segundo semestre está aí. O segundo semestre vai ser extraordinário. Como igreja eu quero profetizar ventos de avivamento. O que nós vimos de gente se batizando esse ano, nesse primeiro semestre, o que nós vimos de gente chegando na casa como filho da casa, não se compara com o que vai acontecer no segundo semestre. Você ainda não entendeu, não. Você são as primeiras pessoas que estão sendo trazidas pelo Pai, estão sendo equipadas e preparadas para um grande serviço, uma grande obra. Tem muita gente que você vai pastorear. Não, fala para o teu irmão: vai ter muita gente que você vai pastorear, é você que vai cuidar. Fala para ele. Os mais velhos cuidam dos mais novos. Os mais velhos estão com os braços abertos, recebendo os mais novos. Então, em vez de você querer parar, desanimar, fracassar, é hora de você olhar por vidas que precisam. Saiu aí uma reportagem hoje: Jaú caiu em população, Jaú perdeu população, Jaú perdeu pessoas. Nós não, em vez de passarmos de 150 mil habitantes, descemos para 139 mil habitantes. Ou seja, a cidade precisa voltar a crescer. E quando a igreja não cresce espiritualmente, a cidade não cresce popularmente. Por quê? Nós precisamos nos movimentar no reino dos céus. Nós precisamos nos movimentar no reino do Espírito. Então é hora de nós agarrarmos com força. Pega no arado, pega no arado, pega no arado. Isso, fala: agarrei no arado. Fala: não olhe para trás. Ei, irmão, olha para mim agora. Continua segurando no arado aí. Eu amo a história do Eliseu. O Elias passa para lançar a capa sobre ele. O Eliseu está na 12ª junta de bois, na última. E pelo histórico era assim: quanto mais dinheiro, mais na frente; quanto menos dinheiro, mais atrás. Então ele era uma família pobre, então ele estava na 12ª. Elias passa e lança a capa, cai sobre ele. Ele entende que ele foi chamado. Ele entende que ele foi eleito. Ele entende que sobre ele estava a graça de Deus. O que ele faz? Ele para, entende, pega o arado, quebra, faz uma fogueira, mata o boi e apresenta a Deus como um holocausto. Sabe por que ele faz isso? Senhor, eu sei que fui chamado, então para eu nunca olhar para trás, eu quebro o arado, mato o boi, porque eu não vou ter escora para tentar voltar nesse lugar. Eu agora avanço para aquilo que está diante de mim. É um caminho só de ida. Solta o arado agora e diga para o irmão: é um caminho só de ida, irmão. Fala: você nasceu para ir. Fala para ele. Qual é a palavra que o Senhor disse? Dá um rolezinho ali. Se você gostar, você vai. Se não, você volta. Foi isso que ele falou? Não, ide. Não é se vocês quiserem ir. Se você tiver a fim de ir, o que eu tenho para você é: vá. Vá por todo lugar e pregue. Vá por todo lugar e fale. Vá por todo lugar e transforme. Vá por todo lugar e execute o propósito que está em você. Há um propósito dentro de você. Há uma graça dentro de você. Há uma unção dentro de você. Você carrega uma unção. Diga para o irmão, para ele não cochilar. Fala: você carrega uma unção, irmão. Você precisa entender isso. Você carrega uma unção. Então entenda, o Senhor colocou uma linha diante de nós hoje. Para alguns é: não passe, não rompa. Porque se romper, você vai se equivocar. Para outros, essa linha é: vamos, você precisa chegar, você precisa alcançar, e tem coisa boa esperando por você lá, em nome de Jesus. Eu quero te dar 4 pilares para você viver a partir de hoje. Marca o primeiro aí: viva pela fé, pela graça e pela força. Diga comigo: viver pela fé, pela graça e pela força. Diga mais uma vez: fé, graça e força. Fé
é a convicção daquilo que está diante de você. Então não vive pelo que os outros falam, não vive por aquilo que os outros vivem, vive por aquilo que a palavra ensinou a você. Então vive firmado nela, vive pela graça, o poder que Deus nos concede para fazermos aquilo que jamais seríamos capazes de fazer. Então viva pela fé, viva pela graça e viva pela força. E que força é essa? A força que só o Senhor pode te dar. Quando? Quando você vai para o lugar secreto, você conta para Ele a sua fraqueza, Ele visita você, te renova e te faz voar aos lugares altos em nome de Jesus. Repete comigo: andar por fé, por graça e por força. Segundo pilar, viva pelo propósito. Fala isso comigo: propósito. Eu li uma vez, alguém disse assim: há duas marcas importantes na vida do ser humano. A primeira, quando ele nasce. A segunda, quando ele conhece o propósito pelo qual ele existe. Há muita gente, talvez você esteja aqui, até hoje você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. O dia que eu entendi que o propósito que o Senhor tinha para mim era o reino de Deus e pregar a sua palavra, todas as outras coisas eu refutei como esterco para mim. Assim como o próprio apóstolo Paulo fez. Aquilo que não me acrescenta, aquilo que não me abençoa, eu refuto tudo, eu largo tudo. Eu entendi o propósito do Senhor para a minha vida. Você precisa entender, aonde o Senhor te plantou, você é um instrumento dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, e você vive para Ele, e tudo que você vai fazer tem que retornar para Ele. Mas qual que é o problema? A gente quer que as coisas sejam para nós. Você não ora Pai meu, você ora Pai nosso. Então Ele nunca faz para mim, Ele faz para nós. Olha para o teu irmão e fala: não é para mim, fala: é para nós. Nós não somos corintianos, mas é nós, irmão. Amém? É nós, é para nós, o Senhor faz para nós. Então o Senhor nunca deseja que eu ganhe alguma coisa para mim. O Senhor não quer que eu viva para mim. O Senhor não quer que eu viva para eu, Ele quer que eu viva para nós. Então quando eu vou no meu lugar de oração, não é para eu, é para nós. Então quando o Senhor me abençoa financeiramente, não é para eu, é para nós. Então quando o Senhor derrama a graça dEle sobre o corpo da igreja, não é para eu, é para nós. Então você precisa entender um propósito. Qual é o seu propósito? Viva por Ele. Talvez a sua grande frustração é essa: você não vive para o propósito. Peça ao Senhor: Pai, traz ao meu espírito o verdadeiro propósito que o Senhor tem para mim, e eu quero correr essa carreira linda que o Senhor tem. Terceiro pilar: viva com generosidade. Fala isso comigo: viver com generosidade. Olha para o teu irmão e diga: que alegria ter você do meu lado. Fala para ele. Fala para o outro: que alegria ter você aqui no culto comigo hoje. Quem já jantou? Dá para levantar a mão quem já jantou? Quem não jantou? Quem não vai jantar que nem eu? Você viu que banquete que você comeu? Banquete? O resto do almoço? Aquele estraladão, você fala banquete. Você acha que aquela banana nananica virada nos cantos do prato, você acha que aquilo ali é banquete? Quantos não queriam comer o que você comeu? E quantos não querem comer o que você vai comer daqui a pouco? E mais, alguns querem e não têm. E você tem a possibilidade de escolher. Daqui a pouco vocês vão entrar no carro. Aí um vai dizer: quero pastel. Aí o outro vai dizer: quero hot dog. Aí o outro vai dizer assim: quero Big Mac. Aí o outro vai dizer assim: quero arroz e feijão. Quem vai pedir arroz e feijão, alguém do carro vai falar assim: vai na casa da sua avó. Mas você vê que coisa, irmão. Se a gente quiser sair daqui hoje, a gente come o que a gente quiser, porque tudo tem ao nosso acesso. E muitas vezes somos ingratos. Olha que bênção, irmão. Você botou gasolina no seu carro. Gasolina está caro? Tá, mas você colocou, irmão. Você tem carro? Tem carro. Vim de Uber. Você tem carro, motorista particular. Tá. Você não sabe aquele verdinho que eu vim chamado para nós. Não é para ti, é para nós.
Glória a Deus, você não tem que pagar motorista, não tem que pagar combustível, sem pagar nada, só passou e desfilou na roletinha ainda, oh glória, e aleluia, feliz da vida, mas somos ingratos muitas vezes. Viva por generosidade. Você tem uma igreja linda, um pastor abençoado, cínico, mas amado, a gente precisa ser generoso. Você tem um marido maravilhoso, irmã. Você tem uma esposa, irmão, chata, mas é bênção demais. Amém? Você tem filhos maravilhosos. Você tem uma sogra extraordinária. Aleluia. Não é? Que bênção, irmão. Nós somos um povo feliz. Meu Deus do céu. Mas muitas vezes somos burrados. Reclamamos de tudo. Meu Deus do céu, lá na sua casa hoje eu estou vendo a cena, ó, você passou a mão assim no guarda-roupa, qual dessas peças todas eu vou? Aí fala para os outros, não tinha roupa para vir, vim com essa. A gente tem um monte de roupa, e fala para os outros, não tinha o que vir, vim com essa aqui. Oh criatura, seja generoso. Entrou naquele closet de 29 portas, meu Deus. Então, a gente tem essa mania, viva com... Sabe por que muita gente tira a mão do arado e não avança? Porque não é generoso, irmão. Traz a sua oferta com gratidão, traz o seu dízimo com generosidade. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem provido tanta coisa na minha vida. Seja grato, irmão. Mas não, pega, de vez em quando eu vou fazer a separação, porque eu que faço, né? Eu tiro o dinheiro dos envelopes. De vez em quando eu pego alguns e falo assim, não, estava com raiva esse aqui. Não é possível. Porque parece que pegou assim, ó. Vai esse dinheiro aqui. Parece que maçou, pisou em si e falou assim, vai para a igreja mesmo, isso aqui. Tem alguns que parece que rasga o bicho e fala assim, vai para a igreja, isso aqui. Parece que você brigou com o dinheiro. O dinheiro é bênção, irmão. Sabe por quê? Dinheiro na mão da pessoa certa gera influência. O problema é que inculcaram na nossa cabeça que o dinheiro era para ter riqueza. O dinheiro não é para ter riqueza, o dinheiro é para ter influência. Porque aonde há influência, há portas abertas. Eu profetizo que o dinheiro virá nas suas mãos também, mas seja generoso. Profetiza na vida do teu irmão que a generosidade, fala para ele, atraia sobre você riqueza. O que vai atrair? Isso, quarto e último que eu vou terminar, fala aleluia. Viva corajosamente. Para de ser frouxo. Para de ser frouxa. Para de ser covarde. Para de viver atrás dos montes, se escondendo. Avança. Seja ousado. E creia no propósito que o Pai já falou a você. Viva com coragem. Eu amo a expressão que o Senhor disse para Josué: aonde vocês pisarem, eu dou. Mas lá na frente o Senhor teve que visitar o Josué e dizer: legal, Josué, foi bonito o que vocês fizeram, mas há muita terra ainda a possuir. Ou seja, viva com coragem, viva com favor, viva com um coração quebrantado no Senhor, e você vai viver o extraordinário que o Pai tem para você, em nome de Jesus. Põe-se em pé para a gente orar. Olha para o irmão que está do seu lado com uma cara boa, fala para ele: viva corajosamente, irmão. Fala: seja ousado em tudo que você for fazer. Qual é a palavra que a gente mais ouve? Crise. Qual a palavra que a gente mais ouve agora na economia? Inflação, colapso. Essa é a palavra. O que nós vamos fazer daqui 20 dias? Investir. Preparar espaço para as crianças. Enquanto o mundo diz que não dá, o reino de Deus avança. Firma as estacas e se estabelece. O reino de Deus não é uma fumacinha, irmão. O reino de Deus não é um pozinho. O reino de Deus é formado por gente. O reino de Deus é formado por pessoas. E essas pessoas são essas aí, ó, que está do seu lado aí, ó. Olha para ela, olha para ela. É reino de Deus isso aí. O reino de Deus se movimenta com gente, irmão. São as pessoas que atraem. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é no céu. O que é isso? Nós estamos trazendo o que está acontecendo aí para cá.
é você que atrai, é você que manifesta o reino. Então não viva por aquilo que você está ouvindo, viva por aquilo que o Senhor está te apontando. Olha para Ele, corre a carreira, não tenha medo. A leve e momentânea tribulação vai trazer peso de glória, mas agarra com força. Não vou te chamar aqui na frente, mas eu sugiro que você faça uma avaliação hoje. Senhor, eu estou até agarrando na mão, mas eu estou que nem aqueles motoristas meio forgados, sabe? Aquele que dirige o carro com uma mão só. Já está tão viciado que ele já dirige com uma mão só. Eu estava com uma mãozinha só, Senhor. Eu já estava com meia mão no arado. Então, garra e fala: Senhor, eu avanço para o propósito que o Senhor tem para mim, porque o Senhor confiou uma graça e uma unção sobre mim. Bota a mão no peito aí, vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por nos trazer à memória, Pai, que aqueles que seguem ao Senhor não vivem de forma como os homens vivem. Assim como o Senhor dizia para aqueles servos: se você quiser me seguir, saiba que as raposas têm as suas tocas, saiba que os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Ele vive da providência, Ele vive da provisão. Assim somos nós que servimos, assim somos nós que amamos ao Senhor. Nós vivemos por Ele, nós vivemos para Ele e vivemos por meio dEle. Sabemos que a providência, a provisão virá dEle. É isso que nos faz agarrar com força, ainda mais força, no arado que Ele confiou a nós, na eleição que está sobre nós, na vocação que está sobre nós. Ventos de avivamento eu profetizo sobre você hoje, que aquele que toca no arado e olha para trás não é apto, não está pronto para viver e acessar as coisas do reino de Deus. Avança, levanta os seus olhos, avança, levanta os seus olhos para o trono da graça e viva olhando para o trono. Ganhe força nessa noite, avance naquilo que o Senhor sonhou acerca de você, avance por aquilo que Ele já gerou dentro de você. Não é hora de passos para trás, é hora de passos para frente. Não é hora de questionar nem de duvidar, é hora de dizer: Senhor, porque confio, Senhor, porque creio. Eu olho para Ti, eu olho para o Senhor e vivo intensamente o que o Senhor sonhou acerca de mim. Com a mão no seu peito e grato ao Senhor,